Vamos falar hoje sobre todas as etapas do processo de fixação biológica de nitrogênio. Fala moçada, Daniele da MyFarmAgro aqui e hoje a gente vai entender todas as etapas desde o processo de nodulação até como que essas bactérias fixam esse nitrogênio e disponibilizam para a planta. Então bora lá! Para começar, a gente já sabe que a soja é uma leguminosa, então ela possui uma relação especial com algumas bactérias do gênero Bradyrhizobia. O que essas bactérias têm de tão especial, Dani? Elas são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico no solo e disponibilizar isso para a planta. Isso dá uma baita de uma economia para a gente. Todo esse processo, turma, ele acontece na raiz da soja, lá no sistema radicular, mais especificamente em estruturas que a gente chama de nódulos. E o primeiro passo para a gente entender isso aqui é saber como que esse nódulo é formado. Ele não surge ali do nada, não é mesmo? Então, o primeiro passo é a nodulação. As raízes, elas vão liberar alguns compostos químicos chamados de flavonoides, que eles são reconhecidos pelas bactérias. Então, essas bactérias noduladoras que estão lá no solo, elas vão migrar em direção à raiz, em função dessa resposta a esses nódulos, decorrente à atração pelos isoflavonoides, pelas betaínas, que são secretadas pelas raízes. Então, esses atrativos para as bactérias, eles acabam também ativando algumas enzimas que induzem uma transição do gênio NOD, e a gente vai entender lá na frente por que isso é importante. Então, a bactéria, ela foi atraída para o sistema radicular, e o que acontece aqui? A gente entra na fase de infecção. Então, a bactéria chegou no sistema radicular, atraída pelos flavonoides, ela começa a se multiplicar ali na região onde ocorre esse contato e elas invadem o pelo radicular. Começa ali pelo pelo radicular da raiz. Então, ela alcança o córtex da raiz. Então, durante esse processo, os pelos radiculares, eles liberam alguns fatores de nodulação. Lembra que eu falei para vocês sobre o gênio NOD? Esses fatores de nodulação, eles causam um enrolamento ali daquele pelo radicular, vai criar um canalzinho ali e por onde as bactérias elas começam a penetrar, entrar no sistema radicular e ocorre a invasão das bactérias e aí começa o processo de formação do meu nódulo. Então, durante o crescimento desse nódulo, as bactérias elas começam a se dividir. Então, a membrana que está ali naquela célula começa a aumentar, a se expandir para acomodar toda essa galera ali dentro. E aí eu tenho o começo do crescimento e formação do meu nódulo. Então as bactérias continuam a se dividir, a membrana ela vai aumentando para acomodar essa galera, e aí até chegar um momento em que a planta ela emite um sinal para essas bactérias pararem de se dividir. Então a planta emitiu esse sinal, falou, ó, chega de se dividir, agora a gente vai começar a crescer. Então elas começam a aumentar de tamanho e se diferenciar. Então essas bactérias começam a se transformar, né, se diferenciar em organelas endossimbióticas, que são essa galera que vai fazer o processo de fixação de nitrogênio, que a gente conhece por bacterióide. Então, dentro dessas estruturas ocorre o processo de simbiose, de interação simbiótica. E o que é esse processo, moçada? É um processo onde ambos, tanto a planta como a bactéria, elas vão se beneficiar. Então, a bactéria fala para a planta assim, olha, eu vou te fornecer nitrogênio, mas em troca você me dá um pouquinho de açúcar, pode ser? Então, a planta, ela fornece os carboidratos, os açúcares para as bactérias, até para usar de energia, e a bactéria, por sua vez, fornece o nitrogênio para a planta. Então, o processo de fixação de nitrogênio ocorre ali dentro do nódulo. Então, as bactérias possuem uma enzima chamada nitrogenase. Então, essa enzima ela é responsável por essa fixação do nitrogênio. Então, ela vai pegar o nitrogênio atmosférico, N2, e vai converter esse nitrogênio em uma forma que a planta consegue assimilar, amônia NH3. Mas como esse processo acontece, Dani? Esse complexo de enzima que eu falei para vocês, a nitrogenase, ela é formada por duas unidades proteicas. Então a gente tem aqui a ferroproteína e a molibdênio-ferroproteína. Então essas duas proteínas são responsáveis por esse processo de fixação. Para que ocorra esse processo de fixação biológica de nitrogênio, é necessário que a nitrogenase ela se encontre em condições anaeróbicas. Então para isso os nódulos eles possuem uma M-proteína, que é uma proteína chamada de leghemoglobina, que ela vai se ligar ao oxigênio, ela vai levar esse oxigênio que está presente ali em altas concentrações no nódulo. Então aqui entra a importância de dois micronutrientes para a cultura da soja, para esse processo de fixação, que é o cobalto e o molibdênio. Por que eles são tão importantes? O molibdênio ele faz parte da enzima nitrogenase, então ele é responsável pelo processo de fixação. E além disso, ele também faz parte da leghemoglobina, então, que determina a atividade do nódulo. E o cobalto, ele participa da B12, que é necessária para a síntese de leghemoglobina. Então, a baixa disponibilidade desses dois elementos no solo pode ocasionar deficiência de nitrogênio. Por quê? Porque ele afeta o processo de fixação biológica de nitrogênio.
esse processo de FBN. Então, vamos detalhar aqui como que isso acontece. Então, o processo de fixação, ele começa lá pela ferrodoxina e a molibdênio-ferroproteína, elas vão comandar essa reação. A ferroproteína, ela é reduzida por um doador de elétron, a ferroproteína reduzida. Essa ferroproteína reduzida, moçada, ela vai se ligar com o magnésio ATP, que vai receber elétrons. Esses elétrons que eles ganharam vão passar para outra enzima, que é a molibdênio ATP. E essa molibdênio ATP, ela vai passar esses elétrons para o nitrogênio. Então, vai passando os elétrons de uma proteína para outra até chegar no meu nitrogênio, que vai ser transformado de N2 para NH3. Então, formei a minha amônia, o NH3, ele é liberado por difusão do bacterióide para o citosol da minha célula infectada, a minha célula onde o bacterióide está. Depois de transformado em NH3, em contato com esse substrato ali da célula do citoplasma, ele é transformado em NH4. E aí chegam mais duas enzimas para ajudar no processo, a glutamina sintase e a glutamato sintase. Elas vão pegar esse NH4 ali dentro da célula e vão transformar ele em aminoácidos. Então é dessa forma que ele vai ser transportado pela planta. Então o principal transporte de nitrogênio na soja, dos nódulos até para a parte aérea, é em forma de ureídeos, em forma de aminoácidos. Todo esse processo ocorre em todo o ciclo da cultura, moçada? Não. O processo de nodulação da soja ele vai acontecer lá em V2, V3, falamos sobre isso lá, sobre fenologia, que vai começar a formação dos meus nódulos. E ele vai atingir o auge ali em R2, R3 e vai reduzir a sua atividade ali em R6. E aí eu não vou ter mais o processo de fixação. Depois ele vai decair, vai decrescer. No final do ciclo, o que acontece com essas bactérias? O que acontece com esses nódulos? Então, os nódulos, essas estruturas ali presentes na raiz, que são visíveis, inclusive, elas vão ser degradadas. E vai acontecer uma remobilização dessas moléculas, desses compostos que estão ali dentro, para a parte aérea da planta e vai ajudar no metabolismo vegetal. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, não deixe de curtir e compartilhar. E eu espero você no nosso próximo episódio.